Você já ouviu falar sobre o sarampo? Ultimamente, com certeza você tem escutado muitas notícias sobre essa doença que tem causado polêmica aqui no Brasil. O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e ela é prevenível através de vacinação. Porém, a nossa cobertura vacinal dos últimos anos aqui no Brasil caiu a níveis que mostram uma não proteção da população, devido às pessoas estarem deixando de se vacinar. E aí a consequência é o que a gente tem visto, ressurgimento de doenças que já estavam eliminadas do Brasil. Desde o início de 2018, o Brasil tem enfrentado um surto de sarampo e agora esses casos estão ficando mais frequentes ainda. Veja a região de São Paulo, em que os números de casos aumentou em mais de 1.034%. Então, isso gera uma grande preocupação a nível de saúde pública. E surgem as dúvidas: quem deve fazer a vacina, em quantas doses e quais são as idades que devem ser vacinadas? Bom, nós temos duas situações: vacinação de rotina e vacinação em casos de surto. E essas duas situações têm protocolos diferentes para idades que irão receber essas vacinas e a quantidade de doses que serão aplicadas. Na vacinação de rotina, as unidades de saúde vacinam com 2 doses pessoas de 1 até 29 anos de idade, com uma dose pessoas de 29 até os 49 anos de idade, e os acima dos 50 anos de idade devem ser vacinados se forem viajar para uma área de risco. Na rede particular, é considerado protegido paciente que tem 2 doses de vacina que contenha o sarampo, então a tríplice viral ou a tetraviral, acima de 1 aninho de idade, sem limite de idades. E quem já teve a doença é considerado imunizado, então não precisa se vacinar. Porém, a pessoa tem que ter certeza que teve a doença. Se ela não tiver essa certeza, é melhor se vacinar e garantir a sua proteção. E se você já tem as 2 doses registradas, você não precisa se revacinar, você é considerado protegido para essa doença. Pois bem, esse procedimento que eu acabei de citar são procedimentos de rotina. Mas e quando nós temos algum surto de alguma doença? Aí, cada cidade pode estabelecer o seu protocolo. Por exemplo, São Paulo observou que metade dos casos de sarampo confirmados estavam acontecendo entre jovens de 15 a 29 anos e tomou como medida a revacinação desses adolescentes e jovens. E porque justamente nessa faixa etária nós temos a maioria dos casos de sarampo, esses adolescentes e jovens, na sua infância, não receberam as 2 doses da vacina tríplice viral, já que o calendário da época descrevia apenas 1 dose dessa vacina, ou nenhuma dose sequer eles receberam. Por isso, os casos justamente nessa faixa etária. Para diminuir ainda mais a transmissão, algumas cidades, como a cidade de São Paulo, estabeleceu a vacinação de bebês entre 6 e 12 meses de idade. Lembrem que, de rotina, essa vacina entra a partir dos 12 meses de vida de um bebê. Porém, em época de surto, a gente pode antecipar essa vacinação. Então, bebês a partir de 6 meses podem já fazer a vacina contra o sarampo. Porém, essa dose a mais, essa dose antecipada, ela não vai substituir as doses lá dos 12 e dos 15 meses de rotina do bebê. Então, ele pode fazer essa dose antecipada, porém, quando chegar aos 12 e aos 15 meses, ele vai fazer as doses de rotina. Vejam que esse protocolo de revacinação de jovens e adiantamento de dose em bebês de 6 a 12 meses faz parte de um projeto exclusivo de cidades que já estão com surto instalado. Algumas cidades estão apenas intensificando a vacinação contra o sarampo, ou seja, estão relembrando aquelas pessoas que ainda não foram vacinadas para que se vacinem, assim prevenindo o aparecimento de um possível surto. Então, se você tem alguma dúvida se você deve se revacinar ou se você deve fazer a vacina antecipada no seu bebê, entre em contato com uma unidade de saúde da sua cidade e pergunte qual é o procedimento sugerido. Eles irão te responder se a vacinação contra o sarampo continua de rotina naquela cidade ou se a cidade estabeleceu um protocolo diferente. Se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas sobre a vacina contra o sarampo e te deu uma fonte de onde buscar maiores informações, clique em curtir e compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao máximo possível de pessoas e todos recebam essas informações. Até mais!